Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje uma aula específica sobre filosofia política. Eu quero fazer então uma introdução com vocês sobre a origem do pensamento político, sobre quais foram as primeiras ideias, os primeiros conceitos relacionados a esse tema, que hoje, para a boca de todo mundo, e é sempre importante que a gente se aprofunde mais e conheça um pouco mais sobre aquilo que está sendo falado. Então, se você se interessa por esse assunto, deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho e marca alguém que você acha que vai gostar também de ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse tema. Vamos ao vídeo? Bora lá! Bom, quando a gente começa a falar sobre política, naturalmente, a gente já vai lá para a Grécia, né? Muitas pessoas já remetem à Grécia como se lá tivesse surgido a ideia da política. Essa ideia não está de toda errada não, tá, gente? Os primeiros conceitos, as primeiras formas de democracia, por exemplo, surgiram lá na Grécia mesmo. Agora, quando a gente fala de política, é importante a gente entender que o ser humano, naturalmente, ele já é um ser político. Quando a gente estabelece qualquer tipo de relação com as pessoas, sociais, negociando com outras pessoas, isso já é uma atitude política. Então, se a gente for por essa ideia, por esse caminho, a política nasceu muito antes da Grécia. Por quê? Porque mesmo antes da Grécia, houveram outros povos que também tinham que negociar tanto territórios ou negociar formas de organização política. Monarquias surgiram bem antes da Grécia, por exemplo, teocracias, onde o rei era uma espécie de divindade, o próprio faraó no Egito era uma espécie de rei, Deus. Então, essas organizações políticas sempre aconteceram antes mesmo da democracia grega. Então é fundamental que a gente entenda que falar de política não é algo que nasce na Grécia. Mas o que acontece? Na Grécia surgiram as primeiras formas democráticas de política. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui também nesse vídeo, beleza? Então vamos seguir a partir daqui. Bom, o que significa então o termo política? Basicamente o termo política significa a arte de governar. É uma palavra que vem do grego politiké, que na verdade, na sua essência, polis, tem a ver com aquilo que é próprio da cidade. Portanto, política significa a arte de governar ou de fazer o bem à sociedade, de fazer bem aos membros daquele grupo social. Então, o político é aquele que se dedica a cuidar, a fazer o bem à polis, no caso, àquela cidade, aquela sociedade em que ele vive ali. Porém, quando a gente fala de política, você tem vários pensadores que vão ter concepções diferentes desse termo política. Principalmente quando a gente começa a aplicar a política aos nossos dias atuais. Especialmente uma de Norberto Bobbio, que eu queria trazer para vocês, que é a ideia de que política é a arte de influenciar e exercer o poder, a força sobre os indivíduos. Não necessariamente a ideia de uma organização social, alguém que cuida dos bens sociais, não. O político é aquele que, de certa forma, impõe a sua vontade, exerce o poder sobre os indivíduos. E essa é uma visão, talvez até um tanto pessimista, do que seria a política nos dias atuais. Porém, tem muito a ver com o que a gente está vendo aí, com a realidade que a gente encontra no cenário brasileiro, especialmente. Como eu falei no começo do vídeo, antes mesmo da democracia grega se estabelecer, houveram muitas outras formas de organização. A teocrática e a monarquia, por exemplo. Aliás, uma está sempre relacionada à outra. Se você pega, por exemplo, na Mesopotâmia, existe uma concepção de que lá haviam reis e, aliás, no Egito também, reis que eram uma espécie de divindades. Portanto, eles não exerciam só o poder como se fosse uma liderança, com a função de organizar ali a sociedade. Não, eles tinham a intenção mesmo de serem comparados a deuses. Aliás, se você já assistiu aquela série Vikings, você vai ver que existe ali um dos filhos do Ragnar Lothbrok, que é um dos protagonistas da série. Isso já vai um spoiler aí, hein? Se você ainda não assistiu a série, tapa os ouvidos. Mas um dos filhos dele, ao se estabelecer como um rei, uma espécie de rei, ele começa a achar ou ter a intenção de que ele era uma divindade. E aí ele começa a propor, então, uma forma teocrática de reinar. Ou seja, é um rei que tem uma visão de que ele é uma divindade. Isso acontecia também com os faraós no Egito, onde o próprio faraó era a reencarnação dos deuses. A gente pode pensar também que no governo da Igreja Católica, o Papa seria uma liderança, um governante com uma perspectiva sagrada, porque ele é a relação do homem com Deus, O Papa ele faz esse caminho aí, sendo quase que uma outra figura, um representante de Cristo na Terra. E os ayatolás, no islamismo, que são líderes políticos e religiosos ao mesmo tempo. Só que, Márcio, de onde surgiu essa ideia da democracia, então, grega como uma referência, como um exemplo? Bom,
No início da modernidade, os próprios pensadores desse período, da filosofia moderna do século XV e XVI, até no começo do iluminismo, eles começam a tentar resgatar perspectivas da Grécia Antiga, a organização política grega, como uma referência, como uma maneira de você superar o período medieval considerado como Idade das Trevas, uma idade teoricamente infrutífera politicamente, em vários aspectos, né? Muitas perspectivas voltadas para o homem, antropocêntricas, tinham sido deixadas de lado, né? Pois bem, então é nesse período da Idade Moderna, da filosofia moderna, que os pensadores começam a buscar resgatar os clássicos gregos, tanto os filósofos numa perspectiva de teoria do conhecimento, mas no aspecto político também. E é aí, nesse momento, que a Grécia passa a se tornar uma referência para os iluministas de um modelo democrático que deveria ser seguido. Então, no século VI, Clístenes faz uma grande reforma no modelo político grego, permitindo a cada uma das cidades-estados estabelecerem pequenos grupos chamados de demos. Essas demos eram representações políticas dessas cidades-estados e que de alguma forma se reuniam na Ágora, né, em Atenas, para tomar decisões políticas que pudessem beneficiar as suas necessidades de cada uma dessas cidades-estados. E aí surge então o poder do povo, o poder das demos. Kratos, que quer dizer poder, então demos, kratia, democracia. A palavra democracia surge daí então com a organização das demos para tomar decisões políticas que beneficiassem os seus grupos sociais e suas cidades-estados. Então, como é que era essa participação política das demos na Ágora? Primeiro que era uma representação direta, era uma democracia direta. Como é que é isso, Márcio? Como é que fica essa democracia direta? Uma democracia direta, ela acontece quando o próprio indivíduo ele tem a possibilidade de tomar decisões, ele tem a possibilidade de votar, por exemplo, por algum projeto, alguma coisa que ele deseja que aconteça ali na sua comunidade. Então essa democracia direta na Grécia ela acontecia em dois momentos, de duas formas, né? Primeiro, você tinha a seleção aleatória de cargos públicos relacionados a cargos administrativos que eram eleitos praticamente como sorteio ali, e você tinha a figura do povo literalmente como uma figura legislativa, portanto eles votavam a favor ou não de algum projeto. Então essa é considerada uma democracia direta, diferente da democracia que a gente tem hoje no Brasil, que é uma democracia, na grande maioria das vezes, é uma democracia representativa. O que seria então, Márcio, uma democracia representativa nesse aspecto? Uma democracia representativa é quando, no caso, eu e você, nós elegemos alguém para aprovar projetos, para tomar decisões que são referentes a toda a população, que é o caso do legislativo, né? Dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Essas pessoas, a partir do momento que nós elegemos cada uma delas, elas passam a tomar essas decisões políticas em nosso lugar. Diferentemente se a gente fosse lá, cada um dos projetos a serem aprovados e nós mesmos tomássemos uma decisão, o que seria muito oneroso, o que seria muito desgastante e obviamente a gente não tem tempo para isso, né? Para ficar o tempo todo votando projetos que sejam. O máximo que a gente faz é quando tem algum plebiscito, como foi alguns anos atrás, na questão do desarmamento, e a gente votou para que houvesse o desarmamento da população, ou então quando a gente vota para os nossos candidatos, para o prefeito, para o governador, para o senador, para o deputado, para o presidente. Essa é uma votação que nós temos, que é uma votação direta. Fora isso, todas as outras votações, elas acontecem a partir desses eleitos que nós colocamos lá. E isso é uma democracia representativa. Mas voltando na Grécia Antiga, teve um probleminha aí. Já que essas demos, esses representantes das cidades-estados, começavam a se manifestar, era importante que você tivesse ali uma pessoa, uma figura de alguém que tivesse uma capacidade de oratória, uma argumentação consistente, uma capacidade de convencimento para poder atingir e conseguir aquilo que eles queriam para a sua cidade-estado. E é aí que surge a figura dos filósofos sofistas. Os filósofos sofistas, eles eram pensadores, né, que tinham essa capacidade, que tinham uma qualidade argumentativa superior. Portanto, eles tinham a condição de convencer as pessoas daquilo que eles queriam. Aliás, nós vamos fazer um vídeo depois só sobre esses sofistas. A palavra sofista significa sábio. Então veja, os sofistas eram de fato sábios que vão conseguir conquistar ali adeptos, pessoas que banquem, né, os seus trabalhos como argumentadores, como políticos ali, para poder conquistar os interesses das demos de cada uma das cidades-estados.
Bom, então a gente começa a perceber como é que vai se formando esse cenário político da Grécia Antiga. A gente tem duas figuras importantes aí que eu queria falar para vocês sobre os modelos políticos gregos, tá? Que é a figura de Platão e Aristóteles. Na figura de Platão, a gente vê um modelo político bastante particular, que é o modelo da sofocracia. Para Platão, o modelo adequado para um governo, para Atenas, por exemplo, não é nem a democracia nem outro modelo. É a sofocracia. Algumas pessoas confundem com a aristocracia, porque Platão ele vai defender o governo dos melhores. Só que, aliás, o termo governo dos melhores significa aristocracia, o governo dos bem-nascidos, dos mais bem preparados. Porém, Platão ele prevê aí no livro A República que existe uma graduação, existe uma escala de quem seria esse governante. Então ele começa falando sobre os três tipos de almas. A alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. Então lá embaixo você tem o quê? Você tem a alma de bronze, que é a alma passional. É uma daqueles que vão se dedicar ao comércio, à agricultura, que vão dar manutenção aí à subsistência da cidade, né? Tem a alma de prata, que é a alma do guerreiro. Essa é a alma irascível. É a alma daqueles que são mais estrategistas, que vão se dedicar a cuidar mesmo da segurança da cidade. E por último você tem a alma racional, que é a alma do rei filósofo. Por que a alma do rei filósofo? Segundo Platão, esse rei filósofo ele já superou a alma passional, que é aquela que se deixa levar pelos prazeres, né, e pelos desejos. Ele já superou a ira do guerreiro, ele já superou esse pensamento mais voltado para as estratégias, mas ele se dedica então simplesmente ao bem comum. Portanto, ele tem a capacidade de se tornar um governante. Mas não é só isso. Ele é alguém virtuoso, portanto ele é benquisto. E essa é a diferença do rei filósofo para o aristocrata naturalmente. O governo aristocrático, ele é tecnicamente bom, ele é alguém que é bem preparado, porém ele não tem a legitimação do rei filósofo. Portanto, o melhor governante para ele não é só alguém que está tecnicamente preparado, mas é alguém que tem ali a virtude e ele é reconhecido como alguém virtuoso por toda a sociedade. Portanto, o melhor modelo para a política, para a gestão pública, segundo Platão, é a sofocracia. Para Aristóteles, o bom governante é aquele que exerce, sobretudo, a virtude, e nisso ele concorda com Platão, né? Ele exerce o poder da virtude, e qual virtude especialmente? A virtude da justiça, mas especialmente a virtude da prudência. Então, o bom governante é aquele que busca a justiça, busca o beneficiar a toda a população, mas ele também consegue se preparar, se precaver de possíveis problemas que a sociedade pode ter naquele momento. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, novamente compartilha esse vídeo com alguém. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais.